Feel me like a Hellcat. Este vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de notícias do futebol. Aplicativo super completo das notícias do mundo da bola. E o melhor, totalmente gratuito. Baixando aqui no primeiro link da descrição, vocês me ajudam aqui no canal. Disponível para Android e para iOS. Corre lá, galera, agora mesmo. Salve pessoal! Antes de começar o vídeo, peço que inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Rumo aos 50 mil inscritos. Vamos para o vídeo. O time sub-23 do Corinthians já está na ativa. Ainda em preparação, o plantel alvinegro para a nova categoria vem se estruturando para o Brasileirão de Aspirantes, principal competição do ano. Além de aguardar o retorno de alguns emprestados, o clube também vai buscar reforços de fora. De acordo com o Fox Sports, o Timão tem acordo encaminhando pela contratação do atacante Jorge Colman, de 21 anos, que pertence ao Olímpia, do Paraguai. Ainda segundo o portal, o gringo já realizou exames médicos no Parque São Jorge e deve ser confirmado em breve. Colman é tido como uma promessa do país vizinho e já chegou a atuar entre os profissionais. O vínculo com a equipe alvinegra tende a ser de 1 ano, por empréstimo. No início deste ano, o atleta quase fechou com a Ponte Preta. Até o momento, cabe ressaltar, o Corinthians Sub-23 tem apenas 14 jogadores no plantel. Veja a lista completa clicando aqui. Sob o comando do técnico Edson Levinha, o grupo vem treinando e já fez até jogo treino para se preparar. Com o fim dos estaduais, estima-se que uma série de jogadores retornem de empréstimo e, fora dos planos de Fábio Carille, reforcem a nova categoria, ganhando uma chance de mostrar trabalho para retomar seu espaço. Nomes do profissional que estejam voltando de lesão podem usar o time para recuperar ritmo de jogo. Veja mais. Por conta da desconfiança em Danilo Avelar, o Corinthians resolveu buscar um lateral para ser titular na equipe de Fábio Carille. O primeiro nome da lista foi Guilherme Arana, do Sevilla SP, mas o Timão encontrou muitas dificuldades em fazer negócio com a equipe espanhola, que não está disposta a se desfazer do atleta com tanta facilidade. Por conta disso, a cúpula de futebol já tem um plano B para essa função e também é de um velho conhecido do torcedor, Sid Clay, que atualmente veste a camisa do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Segundo informações do jornalista Leandro Quezada, do Fox Sports, seria mais fácil trazer o atleta que está na Ucrânia do que contratar Arana, pois Sid Clay está sem espaço no seu time, que já demonstrou interesse em negociá-lo no mercado. Portanto, é uma possibilidade que já está sendo bem analisada pela diretoria corintiana. O jogador conta com a aprovação de Fábio Carille, que gosta muito do estilo do atleta. Vale lembrar que ele passou pelo Corinthians na temporada passada, quando foi emprestado pelo Atlético PR, mas, como se destacou tanto, acabou precisando sair muito cedo do clube paulista. Veja mais. Jorge Henrique sempre foi um querido da torcida do Corinthians. Em apenas 4 anos de clube, o atacante conquistou uma das maiores torcidas do mundo, graças à sua raça e vontade dentro de campo. Além disso, em 4 anos e meio de Corinthians, Jorge Henrique conquistou 6 títulos, com 216 partidas e 30 gols. Pouco antes de sua saída, Jorge Henrique era ídolo da torcida e vivia o auge da carreira. O atacante teve participação em todas as conquistas mais importantes da história do Corinthians. Ele foi campeão de quase tudo pelo clube alvinegro, menos da Recopa Sul-Americana, que foi disputada um pouco depois de sua saída do Timão. O motivo de sua saída causa arrependimento até hoje para o atacante, que não se perdoou pelo erro na época. Uma mentira foi o que causou a Jorge Henrique do Corinthians, em 2013. Segundo o próprio Jorge Henrique, ele teria mentido para o técnico Tite e, com isso, provocou sua saída do Corinthians, em maio de 2013. O atacante admite que passou dos limites, pois quebrou a confiança de Tite, atual treinador da seleção brasileira. Ele mentiu que estava acompanhando o filho no hospital, sendo que na verdade, estava em uma festa durante a madrugada. A mentira acabou sendo descoberta e o jogador ficou com a reputação manchada no time. Jorge Henrique assumiu sua responsabilidade e deixou claro a vontade de voltar ao Timão, deixando a possibilidade em aberto. Se Deus quiser, eu espero ter oportunidade de voltar.
O meu desejo é encerrar a carreira no Corinthians. Conforme o próprio disse, quer encerrar no Timão. Jorge já tem 36 anos e está próximo do fim de sua carreira. Por este motivo, há grandes chances de uma negociação se iniciar após sua declaração. Veja mais. O romance entre Corinthians e Gil tem tudo para ser retomado na próxima temporada. As partes já têm um acordo verbal pelo retorno do zagueiro a Timão para 2020. A informação foi apurada pela reportagem do Meu Timão. Por meio de seu perfil no Twitter, o jogador negou estar acordado de qualquer forma com qualquer clube. Segundo apurado pelo Meu Timão, porém, o presidente André Sanches e Gil, informalmente, encaminharam a volta do jogador ainda durante as tratativas do último mês de janeiro. A intenção do Corinthians, como reportado na época, era contratar Gil já para 2019. O jogador, porém, tem mais um ano de contrato para cumprir junto ao Shandong Luneng, da China. Tal vínculo expira em 17 de janeiro do ano que vem. A partir de 17 de julho, portanto, Gil já estará livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. Hoje com 31 anos, Gil está no Shandong Luneng desde janeiro de 2016, quando foi contratado do Corinthians por 10 milhões de euros, 44 milhões de reais na época. Ele recebe algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês na China e, obviamente, baixará a pedida para voltar ao Timão. Com passagem pelo Corinthians entre 2013 e 2015, Gil foi campeão do Paulistão, da Recopa Sul-Americana e do Brasileirão com a camisa alvinegra. Disputou 183 jogos e fez 7 gols. Veja mais. Nos últimos anos, a Fiel sempre se sentiu segura na ausência de Cássio por conta da presença de Walter no banco de suplentes. Essa rotina, porém, está perto de um fim. Com contrato até o fim deste ano, o arqueiro reserva não estenderá seu vínculo, podendo deixar o clube ainda em 2019. De acordo com o Globoesporte.com, a direção comunicou ao staff do atleta que não conta com seus serviços para a próxima temporada. Livre para assinar um pré-contrato a partir de julho, Walter não teria nenhum obstáculo para deixar o CT Joaquim Grava amigavelmente antes mesmo do fim do ano. O clube só detém 5% de seus direitos em alto nível sempre que foi exigido, chegando a ganhar a posição de Cássio. O camisa 27 já esteve perto de fechar com o rival São Paulo. Com o adeus do jogador, quem herdará a vaga como suplente imediato de Cássio tende a ser Kaique França. Felipe também está no plantel principal. No Corinthians desde 2013 após se destacar pela União Barbarense, o arqueiro fez 72 partidas pelo clube, sofrendo apenas 59 gols. Neste período, o jogador foi campeão do Brasileirão, 2015 e 2017, e do Paulistão, 2017 e 2018. Veja mais. O Corinthians contratou muitos jogadores nessa temporada, foi o clube brasileiro que mais se reforçou nessa janela de transferências. Com isso, alguns atletas recebem poucas oportunidades, fazendo com que a diretoria tenha que se desfazer do jogador para não ficar parado no elenco. A diretoria alvinegra já decidiu que o paraguaio Sergio Dias será devolvido ao Real Madrid, da Espanha. O atacante conta com um contrato de empréstimo e será devolvido após o fim do vínculo no final deste ano. O valor de compra do atacante Dias é de 8 milhões de euros, aproximadamente 35 milhões de reais. Como o atleta não é utilizado pela comissão técnica do Timão, foi considerado fora da realidade pelos corintianos. Além do valor estipulado, que é considerado alto para a diretoria corintiana, o atleta não está nos planos do Timão. Inclusive os corintianos sonham em conseguir devolver o atacante já no meio deste ano. No início de sua carreira, Sergio Dias chegou a ser comparado com o atacante com Agüero, que já disputou 2 Copas do Mundo pela Argentina e atualmente está no Manchester City. Aos 18 anos, Dias fez seu primeiro jogo na Libertadores da América justamente contra o Corinthians. Ele foi destaque na partida contra o Timão, onde o Cerro venceu por 3-2, com um gol, uma assistência e diversos dribles do paraguaio. Dias acabou sendo contratado pelo Real Madrid em 2016 graças às suas boas atuações, que chamou a atenção dos espanhóis. Na época, o Real Madrid desembolsou 5 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais. Veja mais.
natural de Bangu, no Rio de Janeiro, Rodrigo Louve, em entrevista ao UOL Sport, revelou ser torcedor do Flamengo de coração. Mas destacou que o Corinthians também virou sua paixão. O Flamengo é um time que eu gosto muito, mas o Corinthians ganhou um espaço muito grande no meu coração. Faríamos uma dupla muito interessante, seria a dupla do amor, disse o jogador do Moranha, time da 4ª divisão da Espanha. Ser parente de Wagner Louve traz aquela pressão natural. Por outro lado, Rodrigo prefere valorizar o apelido para manter a tradição familiar. Já me apelidaram de Louve assim que descobriram que eu era primo do Wagner, isso no tempo de futsal ainda. Tem de manter a tradição da família, não é? Brincou Rodrigo. Rodrigo Louve vive grande fase nas divisões inferiores da Espanha. O brasileiro tem 16 gols em 20 partidas, sendo que no último fim de semana marcou 3 vezes, um deles de bicicleta. Atualmente o Moranha é vice-líder da 4ª divisão espanhola. Veja mais. Cedido pelo Corinthians ao Bahia até o fim desse ano, o meia Guilherme pode deixar o time nordestino bem antes do previsto. Após começar o ano como titular, o ex-camisa 10 alvinegro perdeu espaço com o técnico Anderson Moreira, que já parece não contar com seus serviços para o restante da temporada. Guilherme é um jogador de muita qualidade, mas que, infelizmente, e ele reconhece isso, teve boas oportunidades, mas ele acabou sentindo muito golpe, demonstrando que não está respondendo da forma que a gente pensou. Espero que possa buscar o caminho, ver o que é o melhor para ele, afirmou o treinador, durante coletiva após o último jogo do Bahia, em que o meia nem esteve no banco. Enquanto isso, a gente está focado nos outros atletas. Guilherme é uma pessoa muito do bem. Entendeu a nossa posição e reconhece isso, entendendo que poderia estar rendendo muito mais, completou. A situação de Guilherme, porém, não é simples. Isso porque, mais do que emprestar o jogador, o Corinthians arca com seus salários para pagar uma dívida de R$ 2 milhões que tem com o Bahia, pela contratação de Juninho Capixaba, no ano passado. Aos 30 anos, o meia tem contrato com o Timão justamente até o fim deste ano, quando acabaria seu empréstimo no clube nordestino. Mesmo após a declaração do treinador da equipe baiana, porém, o responsável pela carreira do atleta afirmou ao Correio, jornal local, não ter sido comunicado de qualquer possibilidade de deixar o clube. Além da insatisfação de Anderson Moreira, o jogador ainda tem de lidar com as críticas da torcida. Em sua última aparição, o meia fez gestos respondendo os torcedores e teve de se desculpar nas redes sociais. Em 2018, Guilherme esteve emprestado ao Atlético Paranaense. Apesar dos números satisfatórios, também acabou a temporada na reserva e acabou não tendo empréstimo renovado com o clube. Veja mais. O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Everaldo, do Fluminense. O jogador de 24 anos é destaque na equipe carioca neste início de temporada e, se não tiver os direitos comprados pelos clubes tricolor, pode se transferir ao Timão no início do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pelo portal Yahoo Esportes e confirmada pela reportagem do Meu Timão, que apurou um clima de cautela na diretoria do Corinthians. Isso porque André Sanches e Cia esperam o Fluminense decidir se vai ou não contratar o atleta. Everaldo está emprestado ao Fluminense pelo Velo Clube até 17 de maio. O clube carioca tem preferência para exercer a compra de 50% de direitos econômicos por R$ 2 milhões. O problema para o Fluminense, e possível solução para o Corinthians, é a dificuldade financeira que circunda as Laranjeiras. O clube deve salários, direitos de imagem e até 13º a seus atletas. Por hora, portanto, o Corinthians apenas observa a situação. No que diz respeito ao contato entre clube e jogador, Everaldo mostrou-se interessado pelos valores apresentados pelo Timão. Everaldo destacou-se no início de 2018 pelo São Bento, onde também estava emprestado pelo Velo Clube, e foi repassado ao Fluminense em julho. Na atual temporada, o atacante soma 5 gols e 5 assistências em 15 jogos disputados pelo clube carioca. Veja mais. O Corinthians foi o clube em que mais contratou nessa janela de transferências no futebol brasileiro. Com isso, o elenco do Timão ficou recheado de jogadores, fazendo com que alguns deles não sejam utilizados pelo técnico Fábio Carille.
Um elenco muito grande faz com que alguns atletas não recebam as oportunidades desejadas. Com isso, o clube tende a ouvir algumas propostas para não deixar o jogador parado na equipe sem jogar. 2 jovens jogadores do Corinthians despertam interesse de times da Europa. Isso pode resultar em perdas de algumas peças e atletas importantes do elenco alvinegro podem começar a receber suas oportunidades na equipe de Fábio Carille. Os meio-campistas Pedrinho e Fabrício Oia despertaram o interesse do Milan, da Itália. O time italiano recentemente veio ao Brasil para acertar a contratação de outro jovem brasileiro, o meia-atacante Lucas Paquetá, do Flamengo. Apesar de também estar de olho em Pedrinho, o nome que mais interessa ao clube italiano é o de Fabrício Oia, que estreou pelo Corinthians nesta semana. O meio-campista de 19 anos já vem sendo observado por outros clubes da Europa durante um tempo. A Roma também já demonstrou interesse no atleta do timão. O Milan vem ao Brasil para observar diversos jogadores, não só os do Corinthians. O motivo foi o sucesso na contratação do meio-campista Lucas Paquetá. O clube italiano busca acertar em outra contratação de um atleta aqui no Brasil. Os 2 jogadores do timão saem na frente no quesito interesse do Milan. Pedrinho tem contrato até 2020 com o Corinthians, enquanto Fabrício Oia tem um vínculo até agosto de 2021. Veja mais. A permanência de Danilo Avelar no Corinthians está condicionada à contratação ou não de Guilherme Arana pelo Corinthians. Apesar da dificuldade que o alvinegro vem tendo em finalizar as negociações pelo lateral esquerdo com o Sevilla SP, as conversas ainda continuam. Avelar foi contratado pelo Corinthians por empréstimo junto ao Torino no ano passado e tem vínculo até o próximo dia 31 de julho. Como os italianos não pensam em cedê-lo novamente, o alvinegro tem como única opção comprá-lo em definitivo, o que custaria cerca de 1,5 milhão de euros, 6,49 milhões de reais, aos cofres corintianos. Em declaração ao UOL Sport, o diretor de futebol do clube paulista, Duílio Monteiro Alves, confirmou que o Corinthians aguarda por um desfecho no negócio por Arana para avançar ou não pela renovação de Avelar. Uma avaliação da própria comissão técnica também será levada em consideração. Lógico, é a mesma posição, permanência de Avelar depende da situação do Arana, mas a permanência, nós temos que avaliar. O Avelar evolui, o Fábio Carille está satisfeito com ele, com a regularidade. Temos que discutir com a comissão técnica para saber se vamos ao fim do empréstimo fazer aquisição ou renovar o empréstimo, afirmou. Fábio Carille tem elogiado bastante o lateral esquerdo pelo seu desempenho em 2019, principalmente pelo fato de ter conseguido dar uma volta por cima, mesmo após ter sido um dos nomes mais criticados pelo torcedor no ano passado. Não falamos sobre isso ainda, permanência. Mas em nossas reuniões nós dizemos, é o nosso jogador mais regular. Marca bem, chega bem, é claro, e mostra personalidade pela pressão que sofreu. Tive uma conversa só com ele em janeiro, quando cheguei. Para um cara ficar 10 anos na Europa, ele tem que ter qualidade. Muitas coisas aconteceram ano passado, e alguns jogadores acabaram pagando. Hoje não vejo ninguém reclamar. Fico feliz pela recuperação do atleta, afirmou Carille em coletiva. O Timão recebeu 2 notificações de times que disputam a Série B interessados em se reforçar com os atacantes André Luiz e Gustavo Silva. Ambos os jogadores vêm sendo pouco utilizados no Campeonato Paulista pelo Corinthians. Com isso, os clubes demonstraram interesse em conversar sobre um acordo por empréstimo. O técnico Fábio Carille já deixou claro que deseja incluir o meio-campista Regis na lista de jogadores do Campeonato Paulista. Os 2 atletas que estão de saída devem dar a vaga na competição estadual para o novo reforço do Corinthians. Tem alguns times interessados em jogadores que a gente não vem utilizando, disse o treinador Fábio Carille em entrevista coletiva. Um empréstimo pode ser a melhor solução para o Corinthians, que não está utilizando os jogadores no elenco alvinegro. Gustavo Silva, mais conhecido como Mosquito, foi alvo de 2 times da 2ª divisão do Paulista. O atacante atuou como profissional pela primeira vez na carreira em 2019, porém o atleta de 21 anos é visto como fora da planos no atual elenco dos Corinthians, principalmente pelo ótimo momento do atacante Clayson. Mosquito atuou apenas alguns minutos desde janeiro até agora, que foram distribuídos em 3 jogos. Veja.